Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 1, o nosso tema da nossa revista desse trimestre é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Irmão, nós vamos ver a trajetória de alguns fatos, de algumas situações que aconteceram com o apóstolo Paulo, como ele alcançou aquilo que ele alcançou e da onde exatamente ele veio. Nessa primeira lição, vai estar falando do mundo do apóstolo Paulo, ou seja, para nós entendermos o contexto, por que ele escreveu as cartas, qual era a língua falada, o idioma obrigatório, que era o grego. Nós vamos ver em que circunstâncias o apóstolo Paulo viveu e se desenvolveu para alcançar, claro, ele era um homem intelectual, né, com certeza, mas nós vamos ver, meus irmãos, de que forma que isso aconteceu e que mundo, né, qual era o cenário que o apóstolo Paulo ele estava vivendo, ele viveu. Então aqui no nosso textuário que está em Atos, capítulo 9, versículo 15, diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então aqui nós já vemos que o apóstolo Paulo, ele sim era um homem escolhido por Deus, só que, irmãos, esse escolhido aqui, tem aquela questão, e se ele não quisesse? Nós vamos ver nas próximas aulas que o apóstolo Paulo podia não querer, né? Podia não querer. Mas aqui, graças a Deus, ele deu deu ouvido à voz do Senhor Jesus e ele se converteu ao cristianismo. Na verdade prática, segundo a sua soberania e vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Deus usou a circunstância de ele estar indo para Damasco para prender cristãos, e naquele caminho nós vemos que Deus o derrubou, né, do animal ao qual ele estava indo, e aí ele teve um encontro com o Senhor. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 26, versículo 1 ao 7, nós vemos que foi uma audiência que o apóstolo Paulo teve com o rei Agripa, e ali ele contou alguma das suas experiências, ou a sua experiência que teve o seu encontro com o Senhor Jesus. Nós vemos nessa passagem bíblica, lá na frente, quando o apóstolo Paulo já está no fim do seu ministério, né, quando o Atos dos Apóstolos registra, e nós vemos ele estar ali falando para o rei Agripa a sua experiência com o Senhor. Na nossa introdução, o assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava, né? Qual era o mundo que o apóstolo Paulo ele atuava, né? Qual é o mundo que o apóstolo Paulo ele vivia naqueles dias, né? O mundo ao qual ele estava inserido, a sua realidade. Irmãos, a realidade daqueles que tinham posses era procurar o quê? Ser intelectual, ser uma pessoa da retórica, ou seja, pessoas que tinham os debates nas praças, nas ruas, tanto das leis como a filosofia também, que era algo que era muito, muito, muito forte naqueles dias. Quando nós vemos o apóstolo Paulo em Atos 17, lá em Atenas, no Areópago, discutindo, né, viram vários filósofos discutindo ali, e o apóstolo Paulo vai falar acerca do Senhor. Aponta lá, olha, esse Deus, quem é? O Deus desconhecido, né, que eles apontaram, e o apóstolo Paulo pegou aquele gancho, e como ele era muito sábio, muito inteligente, ele pegou aquele gancho, pegou aquela pontinha ali e conseguiu e evangelizou aquelas pessoas. No tópico 1, o mundo de Paulo no Império Romano, entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo. O que nós sabemos, meus irmãos, é que ele era de Tarso, com certeza não deve ter nascido em Tarso, o seu nome romano era Paulo, e também na sua genealogia, né, como na sua genealogia assim, hebraica, ele era da tribo de Benjamim, que ele mesmo diz isso. Então nós vemos que algumas questões de Paulo. Tarso, meus irmãos, na Cilícia, era um lugar onde a filosofia, era ensinada a filosofia ali, eu estou citando a filosofia, porque era algo que era buscado por muitos jovens, né? Por muitos jovens era buscado essa intelectualidade, para ser inteligente, para falar outros idiomas, para entender as histórias dos filósofos e tudo mais. E também, claro, ele aprendeu sobre a lei, sobre a Torá, que também, pelo fato de ele ter uma linhagem, né, que nós vamos aqui, se puxar a linhagem dele, vai cair na tribo de Benjamim, então ele tinha também que estudar
Com certeza ele fez aquele estudo de até os que quando chega os 3 anos tem que recitar a Torá, tem que recitar o Pentateuco. Ele com certeza fez isso, né? Bem provável que tenha feito. Então nós vemos que essa foi a base com o apóstolo Paulo, né? Do seu aprendizado. Aqui no tópico 2, a geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e o 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias, né? É muito interessante que tem aquele ditado popular: quem tem boca vai a Roma, todos os caminhos levam a Roma, porque no Império Romano levava mesmo. Eles construíram todas as cidades, tinha estrada que levava direto para Roma. Então os romanos, eles pavimentaram muitas estradas para que tivessem acesso mais rápido às suas províncias dominadas, né? Ao qual eles dominavam. Então veja que eles fizeram isso, eles fizeram essa engenharia, bombear água, eles fizeram muitas coisas. Muitos engenheiros hoje estudam com base na engenharia, nas construções romanas. Então veja que os romanos eram muito fortes nisso, e nós temos, até dizem que o sol, no Império Romano, o sol nunca se punha. Por quê? Porque em um lugar, enquanto o sol estava se pondo, em outro lugar já estava nascendo, ou seja, nunca era noite no Império Romano, porque da sua vastidão de cidades ao qual eles dominavam, e também geograficamente, enquanto tal lugar estava ficando à noite, no outro já estava de dia. É o que dizem as lendas, né? Então aqui na parte 3, Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele teve uma experiência, como é que nós podemos dizer, direta mesmo. O Senhor Jesus falou com ele, né? E tem muitos que acham que para ter essa chamada, precisa o próprio Senhor Jesus falar com ele, falar com determinada pessoa fisicamente. Irmão, Jesus já deu todas as oportunidades para nós. Nós não temos, a exceção não pode ser a regra. A questão do apóstolo Paulo foi uma exceção que aconteceu. Então nós vemos que Deus já se manifestou de formas e formas para nós, através da sua palavra, através dos seus milagres, através de várias situações. Deus já se manifestou, e nós aqui, o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência, né? Ele teve essa experiência, aprove a Deus, né? Dar essa oportunidade para ele. Então ele teve essa experiência, ele ficou cego, teve que ir até a rua direita e ficou lá sendo cuidado, e depois ele retomou a visão e começou a aprender acerca de Deus. Bom, a trajetória do apóstolo Paulo é muito grande. Ele não saiu ali e já foi para o ministério pregar, fundar a igreja. Não, teve tudo uma preparação. Aqui no tópico 2, o mundo cultural de Paulo, a língua mundial daqueles dias era o grego, né? O grego era a língua, claro, que começou com Alexandre o Grande, instituindo a língua grega como a língua oficial de certas províncias, ou seja, como nós temos hoje. Provavelmente não, nós temos o inglês como uma língua oficial no mundo. Se você for em alguns lugares do mundo, praticamente todos os lugares, para as pessoas se comunicar com mais facilidade, é o inglês. É claro, irmãos, que para nós brasileiros, como nós falamos só um idioma que nós falamos, é muito difícil para nós entendermos isso. Os irmãos sabem que eu moro aqui em Portugal, e normalmente aqui em outros países da Europa, uma criança, um jovem, sai da escola falando pelo menos mais 2 idiomas, né? O inglês ou o francês, e normalmente o espanhol para eles é uma língua como se fosse o português, ou seja, normalmente um jovem aqui em Portugal, normalmente se fala pelo menos 3 idiomas, 4 idiomas com o português, que é a língua local. Mas nós, brasileiros, né, porque aqui Portugal é um país pequeno, Espanha é um país pequeno, então se deslocam, né, com muita facilidade. A língua forte que se aprende aqui é sempre o inglês, a primeira língua, e a segunda língua, a criança pode escolher entre o francês e o alemão. Crianças de 6, 7 anos, meus irmãos, 7, 8 anos, eu já vi
Eu já vi crianças de 7, 8 anos falando inglês fluente, sendo portuguesas, né? Crianças portuguesas falando inglês fluente. É que a nossa cultura, né, brasileira, não temos o costume de falar outro idioma, né? Poderia nós falarmos pelo menos o Tupi-Guarani, que era a nossa língua, o nosso idioma oficial, antes, claro, de ser colocado o português, né? Mas a gente percebe que o brasileiro não tem essa cultura. Os africanos têm essa cultura. Eles falam o dialeto da tribo local, falam o idioma do país, falam mais um outro ou 2 ou 3 idiomas. Os indianos falam 3, 4, 5 idiomas, mas o brasileiro ele não tem essa cultura. Então, como nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando grego, hebraico, aramaico e mais outras línguas, né, até mesmo espanhol, alguns dizem que até espanhol, porque ele chegou alguns defendem que ele foi até Espanha, nós achamos, nossa, não, irmãos, depende para qual é a cultura que a criança ou jovem está inserido, para ele é fácil absorver isso. E aqui, na antiguidade, era assim, eles tinham a língua oficial, eles tinham uma outra língua, né, que era a língua da tribo, e eles aprendiam vários idiomas. Então, para nós brasileiros parece uma coisa muito difícil, mas não, é uma questão de cultura. Então o apóstolo Paulo ele falava, além do grego, ele falava o hebraico, provavelmente também falava o aramaico, falava outros idiomas, porque também o apóstolo Paulo era um homem diferenciado por estudar. Infelizmente o brasileiro, né, mais uma crítica fazendo, o brasileiro não gosta de estudar, o brasileiro tem preguiça de ler, não gosta de ler, e nós, pentecostais, temos que mudar isso. Nós, pentecostais, perto das igrejas reformadas, nós estudamos muito menos do que as igrejas reformadas, presbiteriana, batista, igreja a qual eles estudam muito. Mas nós, pentecostais, já temos a cultura do brasileiro que não estuda. Aí vamos para os pentecostais, que dificilmente até leem a Bíblia, irmãos. Os pentecostais dificilmente leem a Bíblia, mas que nós venhamos ter outra mentalidade e vamos estudar. Graças a Deus, você que está assistindo este vídeo, você está tendo uma curiosidade, uma vontade, um desejo de estudar. É muito importante. Na parte 2, o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitassem os deuses do Império. O que o Império Romano fazia? O Império Romano, meus irmãos, ele não era um império tirano, né? Uma tirania que tinha que fazer tudo o que eles queriam. Não, o Império Romano, eles dominavam a cidade. Por que deu muito certo? Eles dominavam a cidade, as pessoas ficavam com a sua cultura, ficavam com sua religião, que a religião era muito forte, né? Nem tanto a política, mas a religião era muito forte. Então as pessoas ficavam com os seus costumes, ficavam com tudo. Só que tinha que pagar para os romanos, tinha que pagar, né? Tinha que pagar os impostos aos romanos, ou seja, uma cidade, o imposto às vezes ficava muito alto para o comerciante, para o agricultor, porque tinha que pagar um imposto mais alto, um para a província, né, um para sustentar o Estado, e outro para sustentar o Estado que estava dominando o Estado dele. Então nós vemos aqui que esse era o Império Romano. O Império Romano chegava, matava. Não, eles não queriam baderna, eles não queriam confusão, eles não queriam tumulto, eles não queriam, eu ia colocar greve, mas eles não queriam nada que fosse um tumulto. Não, eles não queriam. O que eles queriam era apenas que as pessoas pagassem o tributo, ou a província ou o país pagasse o tributo e tudo certo. É isso que eles queriam. Na parte 3 aqui, a influência da filosofia grega. Neste mundo religioso havia influência filosófica grega. Irmãos, como eu já comentei no começo da aula, a influência grega, Aristóteles, Platão, Sócrates, era muito forte, né? As pessoas ficavam pensando, ainda bem, né? Porque as pessoas pensavam mais, liam mais, se interessavam mais. Não tinha essa quantidade de livros que tem hoje, porém parece que elas eram mais inteligentes do que nós. Porém, nós vemos aqui que a influência, né? A influência da filosofia grega era muito forte, da questão do pensamento humano, da questão do humanismo. Então eles tinham essa cultura de pensar, não, Deus não existe, o homem é aqui agora, não existe deuses. Existiam algumas divindades a qual eles prestavam culto, mas eles não acreditavam como nós acreditamos. Muitos, claro, eram ateus, né?
mas eles tinham algumas divindades, algumas coisas ali, para quê? Também para entreter o povo, né? Porque usavam essas mitologias gregas, que a gente vê as mitologias gregas, meus irmãos, é como se fosse a novela, né? Como alguns ainda, infelizmente, acompanham, como se fossem as novelas. Porque eles chegavam no teatro e ali se contava a história, se falava acerca da mitologia grega e tentava envolver o povo o máximo possível ali para o povo entrar na história, um bom dramaturgo, né? Conseguir envolver o povo ali. Então a filosofia grega, então, claro, através disso também vinha o ensinamento da filosofia. Claro, isso também incumbido algumas coisas também colocadas para que pudesse pensar, para que pudesse filosofar, né? Para que as pessoas pudessem pensar. Então aqui a filosofia grega era muito forte, o ensinamento filosófico era muito forte. E também, claro, alguns impedimentos houve para que a palavra de Deus, né, no caso, as pessoas tivessem um pé atrás com aquilo que era o cristianismo. Então aqui no tópico 3, na parte 1, o mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, é claro, ele era um gentil, o pai dele com certeza comprou a nacionalidade romana, como hoje as pessoas às vezes fazem investimento em determinados países e conseguem a nacionalidade. Então aqui o pai do apóstolo Paulo provavelmente era um homem que tinha posses, que eram bem de vida, e ele conseguiu a nacionalidade romana, mas ele também era judeu, então ele entendia, ele falava ao mesmo nível como judeu. Ele pregava aos gentios, mas ele também tinha a nacionalidade judaica. Então por isso que ele falava no mesmo nível. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Aquilo que nós falamos no começo, a questão da criança com 13 anos recitar toda a Torá, o apóstolo Paulo com certeza, reiterando, fez isso. Porque nós vemos que ele diz que ele foi circuncidado. E quem era circuncidado era só os hebreus, no caso aqui os judeus que eram circuncidados, que criam, né, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que criam, que tinha essa cultura acerca da circuncisão. Parte 3, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Né? O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente tímida apenas ao povo judeu. Algumas coisas que até nós já falamos acerca das estradas pavimentadas pelos romanos, ajudaram muito na propagação do evangelho, principalmente a Pax Romana, que era algo que trazia paz nas estradas, quando não havia muitos salteadores, né, ladrões que ficavam à espreita esperando algum viajante passar para poder assaltá-los. Mas a gente vê que a questão da mensagem que foi colocada, foi o apóstolo Paulo. Nós vemos as cartas do apóstolo Paulo, são simples, claro, simples para o entendimento de todos. Então por isso que o evangelho ele se propagou de uma forma assim, o cristianismo se propagou de uma forma muito, muito rápida, porque o evangelho ele é sofisticado. O evangelho é sofisticado, o evangelho é uma coisa de intelectualidade, porém é de fácil entendimento. Então o apóstolo Paulo, nós vemos que ele pegava aquilo que era mais sofisticado e trazia para o povo e transmitia para o povo para fácil entendimento. Assim como Jesus também fez. Jesus pegava, quando Jesus contava as parábolas, o que ele fazia? Para que o povo pudesse ter um entendimento, uma compreensão melhor daquilo que era o reino dos céus. Por isso que Jesus, ele usa muito exemplo do dia a dia. E o apóstolo Paulo, quando ele está ensinando nas suas cartas, quando ele está mandando as cartas, nós vemos que ele usa linguagem, claro, nós vemos o livro a Epístola aos Romanos, é uma epístola mais teológica, um pouquinho mais... mas também ele está falando para um outro tipo de público. Mas quando a gente vê que ele está mandando as cartas para a igreja de Corinto, para Tessalônica, nós vemos que já é mais fácil. Ele combate as doutrinas erradas ali, que o povo entendia aquelas doutrinas, né? Entendia, sabia. E o apóstolo Paulo combate aquelas doutrinas com as cartas, combate alguns ensinamentos com as cartas. Mas perceba que é fácil o entendimento, é fácil a compreensão daquele povo. Então, o que acontece, meus irmãos? Nós vemos que tudo isso aconteceu
E a questão dos romanos enfim, tem muitas coisas. A língua grega ser a língua oficial, nós vemos que facilitou muito na propagação do evangelho. Amém? E a nossa conclusão: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-se capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente. Só uma coisa, meus irmãos: quando ele diz que tudo aquilo que ele aprendeu era como se fosse esterco, ele colocava como esterco, não quer dizer que ele nunca usou o entendimento dele. O esterco serve o quê? Para adubar a terra. Então veja que a gente tem que ter uma compreensão melhor. O apóstolo Paulo falou que a letra mata, e por isso que eu não preciso estudar, porque o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele aprendeu. Não. Porque quando nós vemos ele falando, se eu não me engano, em 1 Coríntios 15, em Atos 15, quando ele fala, se eu não me engano é Coríntios ou é Atos, que ele vai falar, que ele vai discutir sobre algumas doutrinas bíblicas, sobre algumas doutrinas, até mesmo dos judeus, dos cristãos que estavam sendo implementadas, nós vemos que ele tinha sim conhecimento e ele aplicou isso. Então veja que o apóstolo Paulo não é que ele não usou nada daquilo que ele aprendeu, não, ele soube usar aquilo que ele aprendeu sem arrogância, sem prepotência, com muita humildade. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.